Um dos temas que tem dominado os debates científicos aqui na COP30 são os tipping points, ou pontos de não retorno. O tema tem aparecido em vários painéis, palestras e apresentação de relatórios aqui em Belém. Na última quarta-feira, os pesquisadores da Universidade de Exeter apresentaram o relatório Global Tipping Points 2025. Esse tal tipping point, ou ponto de não retorno, para a gente traduzir, é um termo emprestado das ciências exatas. Ele designa um momento crucial a partir do qual há uma mudança de cenário. É como um horizonte de eventos de um buraco negro. Ao cruzar aquele limiar, a força gravitacional se torna tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, ou seja, não tem retorno para fora. Na ecologia e ciências climáticas, o ponto de não retorno é o momento em que um ecossistema não consegue mais se regenerar, entrando em um outro estado de retroalimentação. Para a gente entender melhor isso, vamos usar o nosso próprio corpo como exemplo. Imagine que você acorda um dia e acontecem várias coisas boas. Então você tende a ficar num estado positivo, de bom humor. Agora, se começam a acontecer coisas desagradáveis, chega um momento em que você se estressa. E a partir daí vai ser muito difícil voltar para o estado que você estava antes. Porque qualquer coisinha pequena vai te estressar ainda mais e criar um ciclo de retroalimentação de estresse. Em outras palavras, você está substituindo um estado de espírito de bom humor por um estado de espírito de estresse. E internamente, esses dois estados vão se retroalimentando. Então, os ecossistemas também têm um ciclo que se retroalimenta, mas a gente está bem próximo de chegar nesse ponto em que esse ciclo vai mudar de estado. Alguns pilares que mantêm o equilíbrio do sistema ecológico estão ficando mais fracos, enquanto alguns amplificadores de mudança estão ficando mais fortes. Para simplificar isso, esse relatório que eu mencionei traz 4 exemplos de ecossistemas que estão se aproximando desses tipping points, ou pontos de não retorno. Um caso de destaque no relatório é a Amazônia. A mudança no uso de terra e aumento das temperaturas empurram o ecossistema para o momento em que a floresta tropical se tornaria um outro ambiente. Eu conversei com a pesquisadora Marina Hirota, que participou da elaboração desse relatório. Ela usa as chuvas para dar um exemplo de ponto de não retorno da Amazônia. Existe um estado de floresta que existe acima de 2.000 milímetros de chuva. E existe um estado de não floresta que existe abaixo de 1.000 milímetros. Entre 1.000 e 2.000 milímetros existe um estado de sobreposição, em que pode existir tanto a floresta quanto uma não floresta. Essa não floresta pode ser um estado totalmente diferente da Amazônia que conhecemos, como um ecossistema mais próximo da savana. E esse ponto de não retorno não está relacionado só às chuvas, ele pode ser também a temperatura do planeta, por exemplo. A pesquisadora diz que há várias regiões da Amazônia que não se regeneram mais, ou seja, que já cruzaram esse ponto. O caso mais emblemático de um ponto de não retorno que a gente provavelmente já atingiu são os recifes de corais. Nos últimos 2 anos, nós tivemos cada vez mais evidências de que os corais estão morrendo a níveis sem precedentes. O que acontece é que eles não conseguem mais se regenerar entre uma onda de água quente e outra. Estima-se que o ponto de não retorno dos corais esteja entre 1,2 e 1,5 graus Celsius de aquecimento das águas. Segundo o relatório, há 99% de probabilidade de que nós já atingimos ou iremos atingir esse ponto. Outro exemplo do relatório são 2 correntes marítimas importantes que se aproximam do ponto de não retorno. São elas a circulação meridional de capotamento do Atlântico e o giro subpolar. Elas são importantes para a circulação de nutrientes, biodiversidade e águas quentes e frias pelo globo. Atingir o ponto de não retorno dessas correntes causaria mudanças bem drásticas em vários aspectos. Alguns exemplos são o regime de chuvas da África, os ecossistemas marinhos, o inverno europeu e até o rendimento de colheitas. O relatório destaca que o ponto de não retorno dessas correntes é incerto, mas que talvez a gente já tenha atingido ele no caso da corrente do Atlântico. O último exemplo analisado no relatório foram as geleiras do Alasca, que foram descritas como um sistema que possivelmente também se aproxima de um ponto de não retorno. Um dos grandes problemas é que passar o ponto de não retorno de um sistema também desencadeia a aceleração de outros. Vamos usar a Amazônia como exemplo. As árvores que estão ali são essenciais para capturar o CO2 da atmosfera, que é emitido pelos combustíveis fósseis. Se a Amazônia perder a sua capacidade de regeneração e acabar virando uma savana, isso intensificaria o aumento das temperaturas, o que leva a outros pontos de não retorno. O que todos esses pontos têm em comum é o aumento da temperatura global, e limitar esse termômetro deve ser a prioridade para a gente não atingi-los. Combater as mudanças climáticas hoje já é um desafio. Só que se a gente passa desses pontos de não retorno, fica ainda mais difícil evitar um colapso global.